Olá você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, na sala de espera do médico, do dentista ou do advogado. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do Oficina do Direito. Hoje temos um convidado especialíssimo. Nosso convidado de hoje obteve mais de 8 mil votos na última eleição municipal, sendo assim o vereador mais votado de São Vicente. Vem de uma família tradicional que conhece bem a política da nossa região. Ele, nosso convidado, conhece como poucos as peculiaridades de São Vicente, conhece como poucos toda a nossa região da Baixada Santista. Conhece muito bem também as necessidades do Vale do Ribeira. Nosso querido Caio França está aqui com a gente. Caio, muito obrigado pelo convite. Pelo convite não, perdão, por aceitar o convite. Que é isso, eu que agradeço, Cacá, a oportunidade. Estava falando aqui nos bastidores que assisto muito o programa, gosto muito, é uma aula, né? Eu fiz faculdade também de Direito, então é sempre uma aula poder assistir seu programa com os convidados, enfim, e é um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer um pouquinho a população vicentina e de toda a Baixada sobre problemas relacionados ao direito, à nossa cidade, enfim, é um prazer. Opa, nós vamos fazer aqui uma espécie de bate-bola, viu, Caio? Primeiro, em razão do seu conhecimento da nossa região. Você detém, assim, muito conhecimento, sabe como poucos o que se passa em São Vicente, o que se passa na Baixada Santista. Também vamos explorar um pouquinho o seu conhecimento jurídico, para tratarmos de questões jurídicas, porém de interesse de toda a população e que povoaram aí a mídia recentemente. A gente também estava conversando aqui em off sobre Praia Grande. Praia Grande, a Oficina do Direito passa lá também, e hoje pela manhã fui abordado na Praia Grande por um telespectador que disse que assiste, acompanha. Então também, se houver algo que possamos introduzir sobre a Praia Grande, será bem-vindo, porque nosso programa passa lá, temos audiência na Praia Grande também. Para iniciar a entrevista, este apresentador gostaria de externar a imensa admiração que tem pelo vereador Caio França. Eu sempre comento que a sobriedade, a maturidade do Caio não demonstram a pouca idade que ele tem. Ele é um jovem, muito jovem mesmo, mas que age com uma maturidade, com uma segurança e com uma serenidade que muitos coroas não possuem. É impressionante. Eu, na idade dele, fatalmente não teria a menor condição de estar no lugar dele e de exercer o cargo que ele exerce. Porém, o Caio surpreende a muitos, pois apesar da pouca idade, tem uma segurança, tem um conhecimento, sabe lidar com a situação da função pública tão importante que ele exerce, que causa inveja a muita gente por aí, viu? Então fica aqui minha admiração e já engato, não é só o meu elogio a ti, mas aqui já é o engate da nossa primeira pergunta. Como conciliar o ímpeto inerente à juventude com a responsabilidade imposta pelo exercício de uma função pública? Pois é, primeiro agradecer aqui o elogio, né, Cacá? Vindo de você ainda, é uma pessoa que eu tenho muita consideração pelo conhecimento técnico e pela didática que você tem de passar o seu conhecimento. Assim, acho que essa foi uma das grandes dificuldades que eu tenho até hoje, né? Porque eu tenho 22 anos, faço 23 ainda esse ano, e assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder seguir a carreira pública, né? Não que eu não tenho mais amigos, que eu não saio mais, que eu não tomo minha cerveja, que eu não saio à noite, mas é muito diferente, porque você tem que ter um pouquinho de moderação em algumas coisas, afinal você representa a população, você exerce um cargo público e as pessoas esperam de você, muitas vezes, o que nem mesmo elas fazem. Verdade. Mas você tem que estar disposto a isso também. Acho que quando você se dispõe a ter uma função, ainda mais na carreira pública, você tem que saber que você está abrindo mão de algumas coisas. E eu não fui diferente, estou gostando muito, estou aprendendo bastante. Acho que a faculdade que eu fiz me ajudou bastante para me dar um alicerce, né, nas legislações, enfim, no conhecimento técnico. Mas eu digo muito que a prática do dia a dia, a convivência com os outros vereadores, a vivência de rua mesmo, o convívio, óbvio, também com o meu pai, que é, né, a pessoa que me abriu as portas, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né, que foi ele quem me ajudou 100% nessa primeira campanha minha, que foi graças a credibilidade que ele tinha, a gente conseguiu uma votação muito expressiva, mas eu tento conciliar isso tudo, né? Em relação à sobriedade, a você ter um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que no começo eu ainda estava muito inseguro, um pouco nervoso. Eu acho que é normal, em qualquer lugar que você vá, né? Primeira profissão, você acaba ficando um pouco inseguro, e também é assim comigo até hoje, com um pouquinho menos de força, porque hoje eu tenho um pouquinho mais de vivência, mas continuo ainda sentindo frio na barriga quando vou na tribuna da Câmara, quando vou num programa como esse, sempre fico um pouco nervoso, mas aos poucos a gente vai levando, e eu tô aprendendo bastante com todos os vereadores. A gente na Câmara tem sindicalista, tem médico, tem
enfim, estudante. Tem uma série de profissões que eu estou aprendendo com eles e acho que isso me engrandece bastante. É impressionante, seriamente, a segurança que você passa. Você disse que sente um frio na barriga, ou que às vezes se sente um pouco inseguro, então você não transparece isso. Porque a sobriedade com que você faz suas colocações, às vezes eu assisto as sessões da Câmara ou pela TV ou em loco, realmente é de espantar. Poucas pessoas acreditam quando você diz que tem apenas 22 anos. Você está como aquele, o filme, me fugiu o nome, o Benjamin Button. Eu falava, no meu primeiro discurso, Cacá, quando a gente deu posse para o prefeito, eu disse que essa questão de idade tem muito a ver com autoestima. Assim, muitas vezes tem uma pessoa que é muito mais velha do que eu, por exemplo, mas a autoestima dele é tão boa que parece um jovem, né? Sim, que tá, verdade. E ao mesmo tempo tem às vezes as pessoas que são novos, mas tem uma autoestima um pouco não tão jovial assim. Então foi o que eu falei no meu primeiro discurso. Acho que isso tudo é muito relativo, né? Eu fiz uma comparação falando de alguns países que eram muito novos para o Brasil, mas eram antigos para o mundo. Então eu fiz uma comparação e acho que ficou bem legal e eu levo isso aí para a minha carreira e acho que tem dado certo por enquanto. E certamente você tem feito escola, porque você serve de exemplo para muitos jovens que pensam em adentrar a carreira pública, a carreira política, e sentem uma certa insegurança em razão da idade. Você é um grande exemplo que eu tenho certeza que muitos pelo país seguem. E também é bom que você passe isso com essa sinceridade muito grande de que você ainda no início sentia mais, hoje já está mais escolado, lógico, mas que você ainda tem um friozinho na barriga, que você ainda tem certa insegurança, mas que você enfrenta a situação e desenvolve muito bem o seu papel. É bom porque você serve de exemplo. Muita gente se espelha em ti, pode apostar. Que bom, pode obrigado. Apostar. O frio na barriga, eu brinco que assim, quando eu não tiver mais o frio na barriga, eu acho que alguma coisa está errada, né? Se você sobe uma tribuna da Câmara, se você vai falar para um público considerável, você não sente o frio na barriga, alguma coisa está errada, ou você está doente, ou não é mais aquela a sua vertente. Eu acho que você tem que mudar de planos. Então, eu acho que quero sentir o frio na barriga aí, né, eternamente. A insegurança você vai lidando, você vai amadurecendo, você vai criando um pouco mais já de traquejo naquelas coisas. Sim. Mas o frio na barriga eu acho que é sempre bom você sentir, porque demonstra que você tem responsabilidade também naquilo que você está fazendo, né? Eu concordo contigo, eu faço TV há um bom tempo, acabando a nossa gravação, eu corro para Bandeirantes agora. Só que eu, no momento, estou com friozinho na barriga, é verdade? E estreei, tive a honra e o privilégio de estrear na Rádio Primeira como comentarista esportivo há cerca de um mês. No último domingo fiz um comentário lá também. E é impressionante o frio, não. O gelo que dá na minha barriga, apesar de ser assim, já familiarizado com o meio de comunicação, mas toda vez tem um friozinho na barriga. E essa nova função de comentarista esportivo me deu um gelo gigantesco. Ainda mais lidando com o esporte, né? Que é a paixão de todo mundo. Você tem que ter um monte de precauções para falar. Exatamente. Vamos seguir aqui o nosso roteiro, que ele é extenso. O Dauno, nosso produtor, caprichou mesmo. Parabéns, viu, Dauno? Mandou bem aqui. Os jovens, acabei de dizer que aqueles que pretendem seguir uma carreira pública têm você como exemplo. Mas, infelizmente, Caio, a imensa maioria dos nossos jovens orgulham-se de dizer que são alienados políticos. Você pergunta, o que você acha da política? Eu não gosto disso, eu não quero saber de política. Isso é um fator, na minha visão, super negativo. Mas é a realidade. A maioria dos jovens não acompanham política e não querem nem saber de política. Qual que é a sua opinião sobre esse distanciamento da juventude da política e a sua sugestão para que isso melhore? Olha, é muito prejudicial, assim, e eu sinto isso na pele, porque tento entrar em algumas camadas jovens e talvez seja um dos públicos que eu tenha mais dificuldade. Né? Na própria faculdade que eu fiz agora, acabei recentemente, a gente fala de política, todo mundo meio que leva todo mundo no mesmo barco, todo mundo é corrupto, que nada presta, mensalão e tal. Então, assim, é preciso você ter um pouquinho de discernimento, né? Essa questão de você falar que é apolítico e a pessoa se orgulhar de dizer que é apolítico, que não vota em ninguém, que vota em branco. Eu tenho um pouquinho de restrição, né? Eu tento sempre mostrar o outro lado. Mostrar que em todo lugar, em toda profissão, tem as pessoas boas, as pessoas ruins, e na política não é diferente. Você que tem que analisar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você tentar trazer o jovem para a política. É ele entender que a política é tudo na nossa vida, desde você comprar o leite para sua casa, até você casar com a sua esposa, ter um bom relacionamento, fazer a política do bom relacionamento. Isso tudo é política. Então, se você conseguir fazer com que ele entenda que a política é necessária para você conseguir sobreviver, para você conseguir até, quem sabe, né, tirar uma pessoa de uma miséria para um estado digno. Eu acho que se você conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, dos jovens em especial, você consegue transformar. É uma transformação, eu tenho certeza que ela é longa, ela é demorada. Muitas vezes você
parece que o jovem de hoje em dia não é como o jovem de antigamente, do cara pintada, que vai na rua Sim. e tal. Acho que não são os jovens que mudaram. Acho que a liberdade hoje é outra, você tem muito mais liberdade para dar sua opinião, você tem as redes sociais que você consegue opinar sobre tudo, você tem acesso fácil a uma série de coisas. Então, assim, não é que o jovem mudou, é que a liberdade é muito diferente. Hoje você tem muito mais liberdade, acho que os jovens são muito criativos. Aos poucos, aqui em São Vicente a gente tem uma série de projetos que vem tentando criar esse vínculo político com a juventude, mas eu confesso que é um trabalho muito árduo e muito difícil. Né? Os antigos grêmios escolares hoje praticamente inexistem. É verdade. Né? Então, a própria direção da escola faz com que negócio de grêmio não funciona, não dá certo, pra que grêmio? Então, assim, é uma questão que tem que ser lá de trás. Então, desde o diretor da escola, falar que a política é uma questão importante, é necessário para você ter um convívio bom na sociedade e tal. Então, é uma série de coisas. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente está devagarzinho tentando mudar isso, né? Fazendo com que o político esteja mais próximo da população, fazendo debate, mostrando para ele que tudo tem a ver com política. Na sua escola, na faculdade, quem tem a oportunidade de fazer, num curso. Acho que é sempre importante. Aqui em São Vicente a gente está tentando fazer com que até o final de 2012 todas as escolas estaduais, de primeiro a terceiro colegial, tenham grêmios formados, formalizados. Muito bom. Já é um começo de um engajamento político, porque aquela pessoa que está sendo presidente vai reclamar que o professor tal está faltando muito na sala de aula. Isso é uma maneira de fazer política legitimamente, também, né? inclusive. Legítimo, né? Então, assim, que está faltando bebedouro para os alunos. Então, tudo isso é uma forma de você representar os outros e está começando a se engajar na questão política. Não que ele vai ter que ser candidato a vereador ou prefeito. Se for melhor, legal, que bom que tenham pessoas boas querendo se candidatar. Mas só dele entender o que está acontecendo já é um grande passo. Bela colocação. O jovem tem que aprender e entender que a política gere tudo. Gere, como você falou, o leite. Eu sei que você quer dizer a relação com o padeiro, com o leiteiro. Isso. Mas o preço do leite, O preço da do leite. gasolina, a educação dos filhos, a própria educação do jovem, tudo advém da política. Claro, E eles têm tudo. que entender que eles têm que participar, têm que exercer o direito do voto, têm que opinar, têm que combater, têm que se movimentar. E essa ideia dos grêmios eu achei muito boa, viu? Para mim é novidade muito boa. Trataremos de um tema um pouco espinhoso agora e que causou um clamor muito grande durante o ano passado e esse ano também. A lei da ficha limpa. Caio, sua opinião, a favor ou contra? Bem rapidamente assim, né? Só para esclarecer. A gente tem que analisar, são dois sentidos. O clamor popular é importante, você, né, averiguar, a população é soberana em quase tudo. Tanto é que foi uma votação super apertada, não foi uma coisa tão simples como os ministros parecem ser, né? O artigo 16 e ponto tá ali. Ou se fosse tão claro assim, né? Acho que seria unânime. E não foi unânime, né? Não foi uma... Empatou primeiro, né? Para depois desempatar. Assim, eu tenho uma visão que eu sou muito, assim, eu gosto muito de consultas públicas, eu gosto muito de referendo, eu sou muito a favor de plebiscito. Eu tenho essa visão, é uma visão minha. Não acho que foi um absurdo a decisão do ministro Fux com os outros, de analisar que ela tem que ser para um próximo ano, mas eu acho que a lei ficha limpa deveria, sim, prevalecer desde já, porque, assim, eu acho que o moral, que a boa índole dos candidatos está acima de qualquer coisa. Então, assim, mas não acho que tenha sido a maior aberração a decisão dele. É de se entender também, né? Afinal... se você tem uma regra de um jogo, você não dá pra você mudar ela depois. Exatamente. Eu compreendo também dessa maneira. Agora, eu permaneço com a minha tese, que foi defendida por 5 ministros, que não há de ser tão absurda assim, como muita gente fala, de que a lei do ficha limpa, ela não muda o processo eleitoral. Ela, na verdade, ela muda os requisitos para quem quer se candidatar. Né? Porque a grande dificuldade é se a lei do ficha limpa, ela muda, ela está, de alguma maneira, modificando o processo eleitoral. E aí a gente tem que fazer uma grande pensamento do que é o processo eleitoral. Bom, o processo eleitoral, para mim, pode ser da maneira que ele é filiado até a hora de se candidatar. Ou o processo eleitoral é só no período que pode existir a eleição. Então, são os 3 meses anteriores à eleição. Então, acho que isso tem uma série de vertentes. Eu continuo achando que para
para a idoneidade, para o bem da população em geral, para o bem do serviço público, o ficha limpa é importante. Tanto é que os ministros já disseram que em 2012 né, vai ser colocado em prática, vai estar em vigor. Então, assim, é uma lei que vem para beneficiar, para ajudar, para colocar, né, assim, algumas restrições àqueles que querem ser candidato, né? Quem quer ser candidato, como diz a palavra, parece que vem do Cândido, né? De ser limpo, então tem que ser limpo e aí você pode se candidatar, pode representar as pessoas. Ótimo. Até para esclarecer para quem está em casa, a ficha limpa impediria o candidato de concorrer à eleição se ele tivesse alguma condenação, sendo bem sucinto, tá? Bem sucinto e superficial. Se ele tivesse alguma condenação transitada em julgado ou uma condenação de órgão colegiado, uma condenação de segunda instância, digamos. Nem o termo segunda instância é correto, porque hoje existe a decisão monocrática em segunda instância, também, mas órgão colegiado. E qual foi a discussão? Foi a análise do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, num primeiro momento, empatou 5-5. Valia para a eleição do ano passado ou não? Com a posse do ministro Luiz Fux, foi desempatado, concluiu o Supremo que a lei da ficha limpa é constitucional. Também havia essa discussão por causa da presunção de boa-fé, do artigo 5º da Constituição, que ninguém é considerado culpado até sentença final, transitada em julgado, e a lei da ficha limpa não fala em sentença final, ela admite a condenação em órgão colegiado. Mediante uma baita discussão, como o Caio colocou aqui, concluíram os ministros por 6-5 que ela só vale para 2012. E defenderam um monte de argumentos, do artigo 16 da Constituição, que a lei só vale para o ano seguinte, a lei eleitoral só pode ser aplicada no ano seguinte. Colocaram também essa questão da presunção de inocência, princípio da moralidade administrativa, uma série de coisas foi assim, aventada e discutida. Só para acrescentar, né, assim, a gente tem que deixar bem claro para quem assiste a gente aqui, que já existia uma lei de inegibilidade antes do ficha limpa. O ficha limpa não é a grande novidade, né? Já existia a lei de inegibilidades. Então, essa lei continua existindo. Certo. Então, assim, o ficha limpa que vai ser para 2012. Agora, o que já existia anterior ao ficha limpa continua tendo validade, continua em vigência. Então, as pessoas que tinham sido condenadas por algum motivo e tal, e já tinham previsão legal, elas continuam inelegíveis. Exatamente. Certo. Isso que eu quero deixar bem claro, para não parecer que, então, a partir de agora, todo mundo está apto e tal, e não teria problema nenhum. Não é bem assim. Né? Temos que ver se ele se enquadra na lei anterior, né? Na lei de inegibilidades que já existia. Perfeito. Ficha limpa para 2012, mas já existe uma legislação que prevê algumas hipóteses de inelegibilidade para quem cometeu e está condenado definitivamente a alguma espécie de crime. Que muitas vezes, volto a dizer, eu acho que, porque assim, você deixar um político inelegível, é a mesma, a pessoa não pode se candidatar, é a mesma coisa que tirar o piano de um pianista. Então, assim, ou a bola do jogador. A bola do jogador. Então, assim, é o ápice, é o limite. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, vamos lá, por você ter ido, eu vi um caso, na faculdade, eu vi uma vereadora, foi na faculdade com o carro oficial da Câmara, está inelegível 8 anos. Assim, será que isso é a maneira certa de você corrigir? Acho que talvez, muitas vezes, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça têm colocado decisões muito desproporcionais ao delito cometido. Então, acho que valeria a pena uma mudança em algumas coisas. Então, assim, porque volto a frisar, né? Deixar o político inelegível é você excluir ele da vida pública. Aniquila o político. Né? Aniquilar o político, é você tirar a bola do jogador, como você disse. Então, assim, tem que ser proporcional ao delito cometido. Você ir para uma faculdade, né? Você está passando uma viagem. Eu vi agora o presidente da Câmara que ia para a Espanha assistir e no final de semana ele ia assistir Barcelona e Real Madrid. Bom, já disseram que ele estava inelegível e tal. Pera um pouquinho, né? Eu acho que também tem que ter um pouco de bom senso, né? Bom senso. Concordo contigo em gênero, número e grau. Às vezes, crimes horrorosos, cometidos por políticos ou não, ficam impunes, e besteiras, como essa do Marcos Maia, que foi assistir o jogo com o filho. Não estou dizendo que não tem que ser punido, talvez tenha que ser uma punido, mas uma advertência. Uma pena pecuniária, agora, algo assim. Exatamente, né? Agora, deixar a pessoa inelegível, acho que é um pouco desproporcional. O candidato, ou o político, que fica inelegível, ele é condenado ao ostracismo. E veja bem, né, Gagá, só para reforçar aí, hoje em dia, a pessoa que quer ser candidata, né, a pessoa que quer ser candidata tem a vontade, tem a aspiração de ser vereador, que bom que seja, né, que bom. Só que hoje em dia ela pensa 3.000 vezes, porque ela fala,
eu vou pro candidato a vereador, é só porrada pra cá, é só porrada pra lá, é promotor me acusando disso, é promotor daquilo. Se a pessoa olha um promotor de justiça, tem que ter um enorme respeito, mas tem que ter assim um respeito por ambos os lados, né? Quem governa a cidade é o prefeito, né? É o executivo, é o legislativo, o promotor tem que cuidar das leis, cada um no seu quadrado. Então, assim, a gente faz com que essa judicialização da política faz com que as pessoas também tenham um pouco de receio de entrar na política. Sim. E o que não é bom pra gente, né? Porque, assim, isso vai fazendo com que as pessoas que já estão acostumadas no poder, que não têm medo de justiça, que têm condições de enfrentar o judiciário, as pessoas simples, quando vai ver que é negócio de promotor, justiça, eu tô fora, eu vou fazer minha outra coisa e acaba esquecendo a vida pública, que é uma carreira bonita de você tentar seguir. Sim. E é a única maneira, eu volto a falar, porque assim, eu falo muito isso, a gente fala na Câmara, o voto ele é incontrolável. Por isso que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio com quem tem voto, porque é a única maneira que uma pessoa simples, humilde, pode ter uma carreira bonita, uma carreira brilhante, né? Ser um vereador de uma cidade, ser de repente um prefeito. Um exemplo o maior voto você não controla. O nosso ex-presidente? O ex-presidente Lula. Sim. O voto você não consegue controlar. Então, é um excesso de rigor com algumas coisas que você acaba deixando as pessoas que têm vontade de lado. Realmente, a sobriedade do Caio nas colocações é de impressionar. Você consegue tornar clara uma situação que poderia ser muito polêmica e difícil de esclarecer, você consegue transmitir isso a quem nos assiste de uma forma muito clara, muito transparente. E as suas posições são muito válidas. Com uma coisa ou outra eu discordo, a gente vai até fazer um debatezinho aqui. E é o bom da democracia, claro, é isso? Claro. Todo debate é salutar, é gostoso. Ainda sobre o ficha limpa, você externou sua opinião. Então você acha que o princípio da moralidade se sobreporia ao da anualidade? Eu tenho essa visão. Assim, acredito que o Supremo, né, é soberano e acho legítimo ele decidir. Agora, o que eu reforço, assim, defendo essa tese, agora, não com uma clareza com que algumas pessoas dizem, assim, mas anterioridade, pai, pum, assim, se fosse algo tão notório e tão claro, acho que 5 ministros, né, gabaritados, não teriam ido com uma outra corrente. Sim. É só uma visão minha, assim, entendeu? Eu entendo, aceito e compreendo a visão de quem analisa que deveria ter respeitado o princípio da anualidade ou anterioridade. Então, mas de qualquer forma, eu mantenho a tese de que a moralidade pública vem acima do princípio da anterioridade. Você mantém essa tese? Mantenho a tese. O Fux alegou o que desempatou o jogo? Um grande ministro, isso, né? Eu ia falar que, por sinal, oriundo do Rio de Janeiro, por sinal, um baita jurista, sou fã desse ministro, hoje ministro, mas desse professor há muito tempo já. Ele alegou o seguinte: além do princípio da anterioridade ou da anualidade, tanto faz, a segurança jurídica, que o candidato deveria, e tal, a sociedade também deveria ter a segurança jurídica de que aquela lei só valeria lá para frente. Perfeito. E não para o momento que a eleição estava correndo. Você também coaduna desse entendimento da segurança jurídica? Eu acredito nisso. Assim, eu vejo que até o Supremo agora tem tentado forçar para que, porque os deputados também, entendem? Não foi praticamente, acho que foi unânime, acho que um deputado só que votou contra, depois disse que era a favor, que tinha votado errado. Então, assim, na pressão popular, os deputados também não queriam ser o único deputado a votar contra a ficha limpa. E aí acabou tendo que o Supremo vetar. Eu aceito a tese, aceito, né, o argumento do Luiz Fux, que é um grande jurista, ministro de carreira, sim, aliás. Então, assim, a segurança jurídica vem acima de tudo, né? A Constituição, ela deve sobrepor a qualquer clamor popular e os ministros não podem julgar de acordo com o clamor popular. Então, é perfeito. O que eu digo na própria Constituição tem a questão da moralidade pública. Sim. Então, é você fazer o balanço do que pesa mais, né? Se é a questão da anterioridade ou da moralidade pública. E aí vai um conceito de cada um e, né, você terá o seu, eu terei o meu. Eu continuo com a tese, mas volto a frisar, né? Compreendo e aceito numa boa o que foi decidido pelo Supremo. O interessante, só para a gente esclarecer, acho que a gente esqueceu desse ponto, que a lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Também. Por isso o clamor, né? A gente não explicou isso para o pessoal em casa. Agora veja bem, olha que número interessante, né? Você sabe que teve 1,5 milhão, parece que de assinaturas e tal. Sabe quantos votos tiveram as pessoas com
entre aspas, ficha suja, quanto? muito mais de 1,5 milhão. Então, assim, a mesma população que né, diz que é totalmente contra as pessoas que têm a ficha suja, foi a mesma população que votou. Então, assim, é um contrassenso interessante você guardar isso. Muito mais de 1,5 milhão votou em pessoas com ficha suja. Assim, toda pessoa que está ali, né, eu respeito muito porque é do voto. Então, o voto é uma coisa incontrolável, a pessoa não tem como você mensurar como é que faz para ter voto. Então, eu respeito muito todos que se elegem em algum cargo público. Uma coisa que eu queria colocar é... A segurança jurídica foi assim muito enfatizada pelo Fux, que a gente está aqui elogiando o ministro Fux, e eu gostei muito do discurso de posse dele, que quando foi sabatinado no Senado, na sabatina, desculpa, não foi discurso de posse, alguém perguntou, e o senhor está preparado? Ele falou, me preparei a vida inteira para isso aqui. Pô, achei assim de uma firmeza, de uma clareza e de uma E o ministro tem que gana. ser firme, Sim, né? eu achei impressionante. E no primeiro voto dele, ou seja, ele estava sob o holofote e sob a ótica, sob a análise de quase 200 milhões de brasileiros. Não. O cara foi macho. Foi muito. E votou contra a ficha limpa, foi homem. E assim, a base não foi nem a anterioridade, tanto foi mais a segurança jurídica. E a anterioridade, eu concordo contigo, eu acho que o da moralidade se sobrepõe e muito. E nesse confronto de princípios, anterioridade com moralidade, tem que ter o da razoabilidade, que é ele que é eleito constitucionalmente para resolver o confronto de princípios. Eu fico com a segurança jurídica, não pela anterioridade, pela segurança jurídica em si, daquele candidato que conseguiu fazer. Você sabe que as prévias eleitorais são terríveis, né? Terríveis. Então o cara permeou, o cara foi lá, teve todo um percalço nas prévias eleitorais, conseguiu o seu nome do partido dele. Se eleger E não pode assumir porque mudaram a regra no meio do jogo. É meio estranho. Pra gente encerrar esse bloco que já estão me dando cartão vermelho ali. Segurança jurídica, foi isso que prevaleceu. Não poderia ser aplicada em razão da segurança jurídica. O que gera mais insegurança? A aplicação imediata da lei da ficha limpa no ano passado ou a Corte Máxima do país empatar em 5-5 e seu presidente se abster de fazer o Minerva? Eu tenho, né, eu sou meio até ideológico em relação à Suprema Corte, eu tenho muita dificuldade, assim, né, porque como que, e olha, veja bem, né, nós temos quadros brilhantes na Corte. Sim. Agora, todo mundo sabe que eles são indicados pelo presidente, pelo presidente da República, né? Então, assim, eu acho que é um pouco, com todo o respeito, com toda a admiração que tenho, mas acho que deveria ter um outro critério para você poder escolher, né, uma pessoa que vai decidir, imagina, por milhões de brasileiros, uma série de coisas. Agora teremos grandes debates no Supremo, a questão da célula-tronco, tem uma série de debates, então acho que deveria ter alguma coisa que criasse uma certa independência maior nos membros do Supremo Tribunal Federal. Concordo acho contigo em gênero, número e grau. Temos muitas preocupações aí, e eu tenho uma visão até um pouco, né, meu TCC foi sobre o Supremo Tribunal Federal, legal. Então eu tenho uma visão aí um pouco confusa disso tudo, mas não concordo da maneira que é hoje, indicado pelo presidente da República, a pessoa que é política, que, né, uma negociação muito confusa, que ninguém sabe porquê, um critério muito subjetivo, enfim. Eu concordo, toda vez que eu tenho a oportunidade eu falo isso. Como uma Suprema Corte decide, é a última instância de tudo. Porque pode revogar qualquer ato de presidente, governador, qualquer coisa. Tudo. É a última palavra. Como que eles podem ser eleitos? Exatamente. Pelo presidente. Escolhidos, apontados, né? Veja, o Toffoli, com todo respeito, é um grande, Gilmar Mendes também. Pessoa. Gilmar Mendes, da mesma maneira. Cada um deles. Coisa. Então, assim, acho que fica uma coisa muito confusa. As pessoas não têm noção da importância que tem o Supremo. Porque o popular, normalmente, nem sabe o que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Assim, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, né, são os guardiões da nossa Constituição Federal. Então, não dá para ser esse critério. Acho que deveríamos repensar nesse critério. Já existe uma série de PECs, mas nenhuma anda no Congresso. Eu tô amando esse papo, esse bate-bola, esse debate, mas nós temos que fazer uma pausa. Só para deixar a pulguinha na orelha do pessoal em casa, enquanto a gente faz o intervalo. Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra sobre tudo nesse país, seus ministros, 11 ministros, são indicados pelo presidente da República. Só que 2/3 dos processos que tramitam na justiça em todas as cortes do país tem como réu o governo. Fica um pouco estranho, não fica? A colocação do Caio sobre o critério de eleição, de escolha dos ministros, realmente tem tudo a ver, realmente é muito louvável, e você em casa começa a pensar um pouquinho sobre isso. Temos que fazer uma pausa rapidinho, não saia daí, voltamos já.